Existem lugares no mundo onde navios desaparecem sem deixar vestígios, onde aviões somem dos radares como se fossem engolidos pelo ar, e onde o oceano guarda segredos que desafiam qualquer explicação lógica. Você já ouviu falar do Triângulo das Bermudas? Mas e se eu te dissesse que existe um lugar ainda mais misterioso do outro lado do planeta? Bem-vindo ao Triângulo do Dragão, o Mar do Diabo. E a história que você está prestes a conhecer vai fazer você questionar tudo o que pensa saber sobre o oceano. A apenas 100 quilômetros ao sul de Tóquio, no Oceano Pacífico, existe uma região que os japoneses conhecem há mais de 1000 anos por um nome assustador: Ma no Umi. O Mar do Diabo. Durante séculos, pescadores locais evitavam essas águas. Eles contavam histórias de dragões que emergiam das profundezas para arrastar embarcações inteiras para o fundo do mar. Lendas antigas, certo? Superstições de marinheiros. Mas então veio o século XX, e as lendas começaram a ganhar um contorno aterrorizante de realidade. Entre 1950 e 1954, 9 navios de carga desapareceram completamente nessa região, todos equipados com rádio, todos em condições meteorológicas normais, todos simplesmente evaporados do oceano, sem um único pedaço de destroço, sem um único sobrevivente, sem uma única explicação. E aí começou um dos mistérios mais perturbadores da história marítima moderna. O governo japonês não podia ignorar o que estava acontecendo. Em 1955, eles tomaram uma decisão: enviar um navio de pesquisa com mais de 30 cientistas para investigar o Mar do Diabo. O nome da embarcação era Kaiô Maru. Eles partiram equipados com a melhor tecnologia da época, determinados a encontrar respostas. Dias depois, silêncio absoluto. O Kaiô Maru nunca mais fez contato. Semanas se passaram, uma operação de busca foi lançada, e então encontraram os destroços. O navio havia naufragado, mas os 31 tripulantes nunca foram encontrados, desapareceram como fantasmas nas águas do Pacífico. Foi nesse momento que o governo japonês tomou uma decisão sem precedentes: declarar oficialmente o Mar do Diabo como zona de perigo extremo. Mas a história não começa ali. Ela é muito mais antiga e muito mais sombria. No século XIII, o poderoso Kublai Khan, neto de Genghis Khan, tentou invadir o Japão atravessando essas mesmas águas. Ele comandava uma frota de 900 navios, transportando 40.000 soldados. Uma força imparável. Ou pelo menos deveria ser. 2 tempestades devastadoras surgiram do nada. Em questão de horas, quase toda a frota mongol foi destruída. Milhares de homens desapareceram no oceano. Os japoneses chamaram aqueles ventos de kamikaze, ventos divinos, como se algo ou alguém estivesse protegendo aquelas águas. As lendas vão ainda mais longe. Fábulas chinesas de 900 anos antes de Cristo já falavam de um dragão colossal que dormia sob uma ilha no centro dessa região. Diziam que quando o dragão se agitava no sono, o mar ficava revolto mesmo em dias sem vento, e que os recifes traiçoeiros que surgiam de repente eram, na verdade, os espinhos das costas da criatura. Claro, dragões são mitologia, mas e as teorias modernas? Elas são tão perturbadoras quanto as lendas antigas. Alguns pesquisadores afirmam que o Triângulo do Dragão é um dos 12 vórtices perversos do planeta. Áreas com aberrações eletromagnéticas tão intensas que causam falhas completas em equipamentos de navegação. Estudos revelaram que a atividade magnética nessa região é anormalmente alta. Bússolas giram descontroladas. Instrumentos de navegação apresentam leituras impossíveis. E tem mais. O fundo do oceano ali é um lugar geologicamente caótico. Vulcões subaquáticos ativos, atividade sísmica constante e profundezas que chegam a 12.000 metros. Ilhas que emergem do nada e depois desaparecem, como se o próprio oceano estivesse vivo. Mas então veio Larry Kush, um investigador americano, em 1995. Ele decidiu desmascarar o mito. Entrou em contato com autoridades japonesas, revisou registros oficiais, checou cada alegação. E descobriu algo surpreendente. Muitos dos navios que supostamente desapareceram eram, na verdade, pequenas embarcações de pesca. Alguns nem sequer afundaram no Mar do Diabo, mas sim a mais de 1000 quilômetros de distância. E o mais chocante, nem mesmo o governo japonês sabia que havia um interesse mundial nessa área, até que Kushi os contactou. O Kaiô Maru não foi enviado para investigar desaparecimentos misteriosos. Era apenas um navio de pesquisa vulcânica que teve o azar de naufragar durante uma atividade sísmica. Então, seria tudo uma grande mentira? Uma lenda urbana fabricada por escritores em busca de sensacionalismo? Talvez.
Mas ainda há perguntas sem resposta. Por que tantos relatos de anomalias magnéticas persistem? Por que pescadores locais, há séculos, evitam certas áreas em determinadas épocas do ano? E os 31 tripulantes do Kaiô Maru? Onde estão seus corpos? O Triângulo do Dragão nos coloca diante de um dilema fascinante. De um lado, a ciência explica vulcões, tempestades, atividade sísmica e uma boa dose de exagero. Do outro, as lendas persistem. Os desaparecimentos aconteceram, as anomalias foram registradas. Talvez a verdade esteja em algum lugar entre a lenda e a ciência. Ou talvez haja algo mais. O mar do diabo continua lá. Silencioso, profundo, guardando seus segredos. E fica a pergunta que ninguém consegue responder com certeza. O que realmente acontece naquelas águas quando os instrumentos falham? Quando o oceano se agita sem motivo? E quando homens e navios simplesmente desaparecem? Alguns mistérios talvez não devam ser completamente resolvidos. Obrigado por assistir. Se você gosta de mistérios como este, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Até a próxima!